Eu havia entendido, eu não sei se eu entendi errado e as pessoas também, é que exatamente essa era uma forma de os Correios e a Defensoria Pública atenderem pessoalmente, presencialmente, pessoas que tivessem dúvidas a respeito do caso do auxílio emergencial. Eu só sei que deu um bode e as pessoas foram lá logo de madrugada, fizeram aquelas filas de madrugada porque o cara está querendo receber um auxílio emergencial. Eu falei, eu tenho certeza que o ministro vai falar sobre isso. Pode procurar o defensor público, mas o ministro vai falar sobre isso. Bom, e o ministro não só veio falar sobre isso, mas também trouxe o nosso amigo Barreto do lado. Ministro, o que houve de confusão? Porque não só nós, mas muita gente divulgou a notícia de que a Defensoria da União poderia ajudar nesses casos do auxílio emergencial. Uma ótima tarde ao senhor, uma ótima semana ao senhor e ao Barreto e a toda a equipe aí que não para de trabalhar. Bom, Datena, primeiro boa tarde para ti também, toda a equipe do Brasil Urgente e também, importante, a todos aqueles que estão nos acompanhando e mais uma vez, em nome do presidente Bolsonaro, obrigado aí por esse espaço para a gente poder fazer os esclarecimentos. O acordo que nós fizemos com a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública da União, as defensorias estaduais, elas atuam na Justiça Estadual e o auxílio emergencial é um projeto do governo federal. Portanto, quem pode atuar nesse caso é a Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União, como ela está presente em todos os 27 estados brasileiros, nas capitais e também nas cidades, em algumas cidades do interior, o que ocorre? Dependendo da situação, com mais ou menos incidência do Covid, em muitos locais, como é o caso de São Paulo, como é o caso, se não me falha a memória também, de Porto Alegre, a informação que nós recebemos, o que acontece? Estão atendendo remotamente. Então, nós conversamos com a DPU e a DPU colocou no ar da Atena. Está no site da DPU esse passo a passo, certo? Nós vamos também botar as informações no nosso. E o que a DPU está dizendo aqui? Que o acordo DPU/Ministério da Cidadania. Não é necessário que a pessoa vá presencialmente. A pessoa primeiro entra no site www.dpu.def.br/contatos. Para quê? Porque aqui ela vai encontrar o número do telefone da DPU da cidade dela, vai encontrar o WhatsApp e o e-mail. O que a Defensoria Pública da União está dizendo? Que esse atendimento aqui, no período do Covid, ele facilita a vida das pessoas, ela não precisa sair de casa. Ela pode mandar o documento, faz uma foto no WhatsApp, que nem ela manda pergunta para a gente aí, ela faz a mesma coisa, ela faz uma foto do documento que atesta, por exemplo, naquele exemplo clássico, que ela recebeu o seguro-desemprego até o início de abril, e esse documento vai para o defensor público analisa, tem um sistema onde ele prevalece a posição do defensor em relação à máquina que a DataPrev usa e o sistema que nós usamos aqui. Para quê? Para diminuir ações na justiça, para facilitar a vida das pessoas, para encontrar mais pessoas para receber o auxílio. Essa é a nossa tese. Ele tem o poder de decisão, então. O defensor público, nesse caso, tem o poder de decisão. Isso. Houve um problema de comunicação. Houve um problema de... O federal. O federal, já entendemos. Mas houve um problema de comunicação. Que estados o senhor disse que está atendendo remotamente? São todos estados ou em estados específicos? Quais são os estados específicos que não precisa ir lá? Que pode atender via online? Aí o que faz? Entra aqui nesse site da DPU e lá está dizendo como é que eles estão atendendo, porque aí facilita a vida das pessoas. Entendi. Nós pegamos o site aí, alguém já anotou o site que eu estou pedindo aqui, então nós vamos botar o site aqui, qual é o site que tem que entrar.
Mas É www. nós já temos aqui, já vamos botar aqui. Já temos aqui, nós vamos botar no ar já o endereço. As pessoas entenderam mal, entenderam que era para ir lá. Não é? O sujeito pode ir na defensoria ou não? Porque a defensoria falou assim, olha... Ele pode ir desde que ela esteja aberta, né? Mas estava aberta, não estava o Garrafa? Cadê o Garrafa? Quando eles chegaram lá, a defensoria... Não, acho que São Paulo não? Porque São Paulo tinha problema do Covid e outras capitais também. Algumas estão abertas e outras não. Entendi. Então, a defensoria não estava aberta, então não tinha como atender. Então foi um erro de comunicação, foi uma dificuldade de comunicação. Foi um erro de comunicação. Foi um erro de comunicação, a gente pede desculpas aqui, porque foi mal explicado. Como a defensoria está fechada... Datena, assim, ó, eu não tenho problema nenhum, né, de pedir desculpa para as pessoas, por quê? Porque, na verdade, todo o acordo que foi construído com a DPU e o esforço que os defensores públicos estão fazendo é para a gente encontrar... sem ações judiciais, o mais rapidamente possível, todos aqueles que são elegíveis. Está querendo pagar. Né? Então estava todo mundo entusiasmado, o doutor Gabriel, que é o chefe, nós aqui também, nós estávamos todos muito entusiasmados com o acordo, porque a gente já fez acordo, né, com a CGU para fazer o monitoramento, a gente tem acordo com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, a gente tem acordo com o Tribunal de Contas da União, a gente tem parceria com a AGU, o contrato com a Dataprev, o contrato com a Caixa, ou seja, a gente juntou os Correios, a gente juntou todo mundo para atender o maior volume de pessoas. Está agilizando o máximo possível. Está agilizando o máximo possível para pagar. Agora a gente faz o possível e o impossível aqui. Não, é claro, mas é que, sabe o que é? É muita gente para receber, muita gente para pagar. É gente para pagar. Então eu sinto a boa vontade de vocês em tentar auxiliar as pessoas, dá para perceber. Não só de vocês, mas como todos os envolvidos. Caixa, Dataprev, Correios, entendeu? Tem um monte de gente tentando ajudar. E agora, eu não sabia que a Defensoria Pública estava fechada. Se está fechada, não pode atender, tem que entrar online. Então as pessoas entenderam mal porque nós explicamos mal. Era obrigação nossa explicar melhor aqui também. Nossa, e de quem noticiou, explicar, a gente devia ter explicado melhor. Eu também não tenho compromisso nenhum em dizer que a gente erra. Eu acho que a gente deveria ter explicado melhor, botado o site, como a gente já botou aqui o site ou não? Já botou o site aqui? Cadê o site? Onde é que está o site? Não, no meio é pequeno, meu compadre. Põe na tela inteira grande. É isso aí. É esse site aí, ó. www.dpu.def.br/invertida-contatos. Pronto, acabou. Tem que entrar nesse site da Defensoria, que vai agilizar o seu processo com tantos outros que estão tentando agilizar. Correio, Dataprev e daí por diante. Então, era essa a explicação que a gente deveria ter dado e não deu. Desculpas a gente pede a essas pessoas que foram até a Defensoria Pública, que não podia abrir para atender essas pessoas. E por isso as pessoas protestaram. Então, as nossas desculpas aqui. O ministro pode responder algumas perguntas hoje ou não? Não dá tempo. Mas sim, claro. Até às 6h30 a gente pode ir. Mas o Barreto tem também mais uma informação para dar. Pois não, Barretinho, boa tarde, ô Barreto. Boa tarde, Atena. Sempre um prazer estar aqui contigo, com essa equipe que passa informação de qualidade à sociedade brasileira. Então, Datena, eu queria acrescentar para vocês, e até para ajudar para as pessoas entenderem, vamos só dividir um pouquinho os canais para contestar. A gente, de um lado, tem o canal de contestação Defensoria Pública da União. Então, as pessoas entram no site que está aí na tela, vão ver se está aberto ou não, lá vai dizer se a pessoa consegue representar estágios no Brasil. Então, se tem lugares que está aberto, a pessoa pode ir presencialmente. Mas, preferencialmente, use o canal digital, o WhatsApp, por exemplo, que é o canal mais fácil para enviar o documento e fazer o pedido da contestação. O defensor, então, tem essa missão com essa plataforma que a gente criou, para que ele consiga sobrepor a informação, quer dizer, no lugar do eletrônico, tem uma pessoa olhando, né, para poder ajudar a contestação dessas pessoas que precisam. O outro canal é o próprio aplicativo, o aplicativo que a pessoa já tem lá dentro da Caixa Econômica.
foi aberto para ele a contestação lá, eletrônica. Então ele pede a contestação por lá. Qual é a diferença? A defensoria, ela tem este caminho de sobrepor a informação eletrônica. Em tese, Datena, a gente fez isso para ela ser mais rápida. Por quê? Porque a eletrônica, ela não tem um documento, então ela depende de um mês para o outro. Quando a pessoa pega esse mês, eu tenho que esperar a próxima base para confirmar o dado da pessoa para poder reavaliar. Aí, o correio que foi citado, Datena, deixa eu já fazer uma correção aqui para a gente evitar a ida aos correios sobre contestar. O correio é o canal de atendimento das pessoas mais vulneráveis. São as pessoas que não têm smartphone e não têm acesso à internet. Você não contesta pelo correio. Lá você é o que a gente chama de cadastro assistido. Entendi. É uma pessoa ajudando a você fazer o cadastro. a cadastrar a primeira vez. Isso. Então lá eu não contesto. Na defensoria você contesta, porque o defensor vai te ajudar a contestar. No correio você é ajudado a fazer o cadastro. Quem não tem acesso à internet, não tem telefone. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. O que nós estamos fazendo adicional, Datena? Como a gente sentiu, por mais que a gente tenha orgulho do trabalho da Defensoria Pública, são 650 defensores públicos que vão estar ajudando a gente com esta contestação. A gente está partindo para uma nova alternativa. O ministro Onix, preocupado aqui, como é que a gente auxilia essas pessoas, falou, olha, vamos aproveitar a experiência que a gente fez para a ferramenta da Defensoria e vamos também abrir um canal para a gente dentro da nossa página no próprio Ministério. Vai ser algo entre o que a Defensoria faz e o que o aplicativo faz. Não vai ter todo esse cuidado da análise de documento que a Defensoria tem, mas a gente cria mais uma possibilidade para as pessoas poderem pedir. Nosso objetivo, nós estamos testando já esse canal, é que até a próxima segunda-feira a gente abra também na página do Ministério da Cidadania para que uma pessoa possa solicitar a sua contestação também neste novo canal. Só para explicar, os caras estão com dinheiro para pagar, o dinheiro já está na mão. E é uma quantia que nunca foi usada no Brasil para te auxiliar. Né? Então, se os caras estão com o dinheiro na mão, eles estão criando vários canais para você que tem dificuldade ainda em entender para receber, ou para você que tem dificuldade ainda pelos meios anteriores, do Caixa Tem e tal, e todos os meios criados, né? Já que eles têm dinheiro na mão, o que eles vão fazer com o dinheiro? Só podem pagar você, porque esse é o interesse do governo, porque sabe que tem gente quebrada pra caramba. Então, o que o Ministério está fazendo, né, o que a Caixa está fazendo, o que todo mundo está fazendo, o que o governo está fazendo é querer te pagar. Porque não adianta, eles não vão ganhar nada ficando com o dinheiro. Eles não estão com o dinheiro aplicado nem nada, é para te pagar. Esse dinheiro é para te pagar, então por isso que eles estão criando facilidade. Foi só falar para fazer pergunta, eu vou aproveitar o tempo, porque as perguntas já dispararam. Datena, pergunta ao... Oi. Não, eu só quero dizer uma coisa importante, fazer um apelo aqui. Porque tem as pessoas que sabem que não têm o direito, porque a lei é clara. E elas continuam cadastrando, continuam mandando. E o que acontece isso? Elas atrapalham prejudicam aqueles que verdadeiramente precisam. Claro, atrapalham quem então, eu apelo por solidariedade, entendeu, Datena? O cara já foi 2 vezes, deu negativo, ele tenta a terceira. Mas não pode. Vai a quarta. Tem que parar. Ele sabe que ele não tem direito. Ele fica ali tentando, na esperança de que o sistema falhe. Né? Olha, só uma informação. Está confirmada toda a perseguição que nós fizemos aqui à tarde, com viaturas de rota, porque foi só voltar às atividades em São Paulo que os bandidos começaram a roubar. Aí uma quadrilha grande de crime organizado entrou no shopping em Itaquaquecetuba, no Garden, Itaquaquecetuba, e essa quadrilha bem articulada, armada de fuzis, roubou telefones celulares. A gente dizia, né, o Marcelo Moreira, que só podia ser ação de crime organizado. Esse é o grande detalhe. E aí foram enfrentar a rota. E aí se deram mal, porque tem 2 bandidos mortos aí, foram baleados e mortos dessa casa. Quando a polícia entrou, eles meteram bala na polícia e a polícia, é claro, respondeu da mesma maneira que aconteceu aqui na Giovanni Gronchi. Não foi isso, o Marcelo? Rapidamente, que o ministro não pode esperar.
Datena, depois de um roubo de celulares no shopping Itaquaquecetuba, Grande São Paulo, a rota foi até o quarteirão certo e lá trocou tiros com a quadrilha que estava com os celulares roubados. 2 criminosos baleados e mortos e pelo menos 5 presos até agora, Datena. Olha, durante durante o auxílio emergencial, que a gente estava cumprindo uma quarentena, pretensa quarentena, periferia nunca teve em quarentena aqui, porque senão os caras morriam de fome. Aqui nós erramos na ciência, erramos na economia, porque tem gente morrendo pra caramba aqui no estado de São Paulo e morrendo de fome também. Quebramos a economia e a ciência não adiantou nada. Olha lá o cara baleado, ó. Saindo lá o cara baleado. Mas durante o auxílio emergencial, eu falei, você fica com pena do bandido e tal. Começaram a assaltar a Caixa, Banco do Brasil, entendeu? Eu falei, pô, vocês estão roubando dinheiro de gente que está morrendo de fome. Isso não tem cabimento. Como os bancos ficaram abarrotados, começaram a roubar gente morrendo de fome. Olha, estão dizendo que está saindo um baleado ali. Se está baleado, está vivo. Tem 5 presos, tem 2 mortos confirmados, ô Débora? 2 mortos e 5 presos. Bom, no mínimo é aquilo que eu falei. Se estavam em 2 carros, é ação de crime organizado. E se é ação de crime organizado, os caras com fuzis e tal, 2 carros, no mínimo uma quadrilha de 6 ou 7. Até agora eu acertei. Tem 5 presos e 2 já estão no inferno, porque é para lá que vai o bandido que vai roubar e com arma pesada e daí por diante. A ação da polícia, reação da polícia da realidade. Os bandidos foram enquadrados aí depois de uma perseguição, eles resistiram com arma pesada e 2 acabaram morrendo e 5 foram baleados, não sei se baleados 5, mas tem 5 presos. Está um baleado saindo aí. E teve outra ação aqui também, é que o ministro não pode perder tempo com isso, que a gente tem que, a fila tem que andar. O cara foi roubar R$150 mil de bicicleta. Só isso, cara, foi roubar aqui na Giovanni Gronk. Lá no Rio Grande do Sul é assim também, né, ministro? Olha lá, o cara foi roubar lá, ele roubou de bicicleta, aí ele sai e atira na polícia, 150 pau. 150 mil ele roubou. Aí olha lá, aí ele cai. Pô, mas atirou no cara e tal. Aí você vê em outro ângulo, o cara com, olha lá, ó, o cara com a arma atirando no policial. O policial pega e atira nele e dentro da sacola, R$150 mil. Quantos auxílios emergenciais podia ter sido pago com essa grana aí, enquanto esses caras estão roubando? Bom, vamos às perguntas rapidamente aí. Olha, Datena, pergunta para o ministro, pois não, com o maior prazer. A data de saque e transferência, para nós que fomos aprovados dia 12, será só mês que vem? E quando será a nossa segunda parcela? Estou perguntando aqui. Saiu agora. Não, esses são aqui. Já recebeu. Ele falou assim, a data, por que a data de saque e transferência, para nós que fomos aprovados dia 12, será só mês que vem? E quando será a segunda parcela? Não, é o seguinte, né? É que nós acabamos tendo o crédito na terça da semana passada e na quarta. Só que na quarta-feira entrava o Bolsa Família, que é prioritário, desde o início, desde a nossa primeira entrevista. E aí o que acontece? 75% do público do Bolsa vai buscar em dinheiro na agência. E aí lembra que lá atrás a gente liberava para todo mundo sacar e deu aquelas filas, vocês aqui nos cobraram no ar, com razão. A gente, na segunda parcela, organizou e não teve praticamente problema no Brasil inteiro de filas e tumulto, como foi na primeira parcela. Essas pessoas já tiveram dinheiro creditado, o saque vai ser autorizado agora no início de julho, e a segunda parcela dela, quando terminar a nossa entrevista, eu entro numa reunião onde nós estamos trabalhando para definir. Mas deve ser o crédito dessas pessoas até o início da semana que vem, na conta de novo. Ela já vai ganhar a segunda parcela. Toda entrevista aqui já tem uma novidade. O que é essa reunião que você vai tratar agora, ministro, por gentileza? Nós teremos uma reunião que entra exatamente por videoconferência, com Caixa, Dataprev, e também vai entrar o Banco Central, onde nós estamos planejando como é que nós vamos fazer os próximos pagamentos. Bom, talvez seja mais ou menos isso aqui. Ministro Onix, meu marido teve o auxílio, primeira parcela,
liberado em maio, e ele optou por receber no Banco do Brasil. A primeira previsão para receber era 28 de maio. O senhor falou que até dia 12 de junho receberia. Hoje, 22 de junho, não caiu na conta. Ele foi até a Caixa e disseram que mandaram para o Banco do Brasil. No Banco do Brasil disseram que não receberam nenhum lote. O que pode ter acontecido? Obrigado, Elaine, de São Caetano do Sul. Manda a pergunta mais curtinha, senão não dá tempo, só tem mais 5, 10 minutos. Manda o CPF dela. CPF dela. Porque isso é problema dos dois bancos aí. Teve alguma Os bancos confusão. têm que se resolver. Os bancos têm que se resolver. Mas manda o CPF dela que a gente manda para cá. Elaine, você não mandou o CPF. Manda aqui o CPF para a Débora, que nós vamos mandar já para o Ministério da Cidadania. Ana Maiara, da Atena, boa tarde. O calendário da parcela 3 para informais, por favor, recebi em maio, dia 21, e até agora nada da próxima parcela. Realmente, nós não anunciamos ainda, estamos pagando bolsa, vamos definir de hoje até quarta-feira. Essa reunião aí pode ser importante também nesse aspecto, é isso? Essa reunião vai bater Muito com isso. Hoje vai ter. Depois, se o senhor puder, se a reunião for rápida, o senhor manda o resultado da reunião para a gente, que a gente divulga aqui, né? Acho que seria importante. Ou até quarta-feira a gente volta a falar. Voltamos. Eu quero já trazer... Aqui, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu apresento 3 horas e meia de programa. Quanto mais o senhor puder me ajudar a participar aqui, é capaz até de eu dividir uma parte do meu salário com o senhor. Porque o senhor está ficando um bom tempo aqui no ar e ajudando a gente a apresentar o programa. O senhor e o Barretinho. Vamos lá. Maria Marinoi. Nós é que agradecemos a oportunidade que tu nos dá de poder falar com a população. Olha, eu não sou de fazer média com ninguém, mas poder ajudar esse povo, mesmo às vezes a gente cometendo pequenos erros aqui de informação, podendo ajudar esse povo que precisa, é o que mais nos interessa, porque eu já previa lá atrás, eu falei, olha, se vocês não tomarem cuidado com esse negócio de foco na ciência, vocês vão quebrar o Brasil e vão matar pessoas pra caramba. Aconteceu o que eu previa. Eu não gosto de falar, eu já falei, porque eu já botei aqui 3 vezes. Eu já falei, olha, fecha as fronteiras, olha, cuidado com o carnaval de rua, olha, que isso aqui pode virar uma pandemia, olha, não deixa a gente em casa que vocês vão quebrar o país, olha, é muito cedo para prender as pessoas. Já falei tudo isso aqui. Como eu já repeti só umas 10 vezes, eu não vou falar de novo que eu já falei. Maria Marineide, da Atena, meu nome é Maria, o meu benefício foi cancelado, não sei porquê, sou desempregado e faço bico. Meu CPF é tal, nós vamos passar o CPF dela para vocês darem uma olhada aí, só para agilizar mesmo, porque eu já tenho que dispensar o ministro e, aliás, o ministro tem que nos dispensar com o Barreto, porque tem reunião importante sobre mais uma parcela. Fábio Guimarães, boa tarde, Atena, eu fiz o cadastro do meu primo e foi negado, disse que o motivo é que outros membros da família já receberam, mas ele mora só com a mãe, que recebeu o auxílio emergencial no valor de 600. Ele não está no cadastro dela no Bolsa Família. Não aparece opção para recorrer, nem no app e nem no site. Já foi lido ao vivo, mas até agora não tive resposta. Se não teve resposta e já foi lido ao vivo, é porque os caras já viram lá e que talvez não tenha direito, ou então eles estão analisando ainda. Datena, o caso dele talvez seja um caso típico para a DPU. Né? Da Defensoria Pública. Ele procura o Defensor Público da União e ele analisa. Porque o que está acontecendo no sistema, na máquina? Como a mãe já recebeu, eu não sei se no cadastramento da mãe ele não se encontra. Pode não estar no aplicativo. Agora, se ela tem Bolsa Família, por exemplo, pode estar no cadastro único. Entendi. Então aí bloqueia. Então tem que entender. O site da DPU está aí. O olhar humano. Olha, atenção tá aí. Onde a DPU está fechada, não adianta ir na Defensoria Pública, porque não vai receber. Hoje nós estamos dando a informação correta para você. Tem que entrar no site www.dpu.def.br/invertida contatos que a DPU, a Defensoria Pública, ela pode resolver o seu caso direto. Como o DataPrev está analisando, a Defensoria agiliza também o seu processo. Diferente do Correio. Correio, você que não tem, nos Correios, que você não tem o celular adequado, não tem internet, precisa de uma ajuda, os Correios ajudam você a conseguir fazer o cadastro. A Defensoria não, ela tem poder de resolver o seu caso, é isso. Laís Silva, Datena, uma coisa importante, nesse site que tu deu uma indicação aí, está na tela, a pessoa tem o telefone
Defensoria Pública da União, O Estado não da vale. cidade dela, o WhatsApp, tem o Zap, todo mundo usa Zap, ele pode falar por Zap Boa. com o pessoal da Defensoria. Legal. E uma coisa importante que eu quero reforçar, que eu digo sempre, e eu defendi o presidente Bolsonaro, que apanhou muito lá em março, em abril, porque ele defendia que os prefeitos, os governadores tivessem equilíbrio, bom senso entre proteger a vida das pessoas, porque a miséria, a fome e o desemprego mata mais do que qualquer doença. E tá matando. No Brasil e na América Latina. Não, já acabou com o comércio de muita gente. Você sabe o que deixa com mais dó? O que deixa a gente com dor no coração? Um amigo meu brigou e falou assim: Datena, eu saí aqui para andar no meu bairro e várias lojas pequenas, comércios pequenos, que vinham de 40 anos, do vô pro pai, pro neto, comércio de 40 anos, hoje está lá com placas de aluga-se ou vende-se. Comércio de 40 anos, comércio pequeno. Então, micros, médios, pequenos, tem recado aí, recado importante, é do presidente ou não? Saiu a terceira e a quarta parcela, pagando quanto? Recado não é recado. Não, é que o pessoal está chegando aqui na outra sala. Então temos que terminar rápido. Quando veio o bilhete, ainda bem que é o bilhete branco, hein? Ainda bem que é o bilhete branco, hein? Ainda bem que é o bilhete branco. Laís Silva, boa tarde. Datena, gostaria que me tirasse uma dúvida. Minha mãe foi retirar a terceira parcela do Bolsa Família, final 01. O extrato saiu, mas não tinha nada na conta. O extrato estava com data prevista para o próximo pagamento. O que ela deve fazer? Dê o número dela aqui, nos ajude, por favor. Precisamos, ligamos para tudo e não tivemos resposta. Foi aprovado, Bolsa Família, final 01, o extrato saiu, mas não tinha nada na conta. Manda o CPF dela urgente para cá. Ela deu o telefone, Débora, liga para ela, pede o CPF e manda para o Ministério da Cidadania. Vou mandar mais 2 perguntas então, tá bom, ministro? Pode ser mais 2 perguntas? Pode mandar mais 3. Mais 3 então. Ou 4. Wellington, gostaria de saber do ministro quando que vai sair o calendário da segunda parcela dos aprovados do segundo lote, porque já passou da hora, brasileiro tem que se humilhar por causa de R$600. Não, não é humilhação. Simplesmente quem precisa, precisa mesmo. Recebeu a P1, é a nova... Ele é da turma do dia 12, eu acho. Porque ele está dizendo que ele fala sobre a segunda parcela, dos aprovados do segundo lote. Mas aqueles que receberam agora, né? Em junho, né? 16 e 17. Ele deve ter... Recém receberam a primeira, porque eles foram os cadastrados em maio, de 1º a 26, e eles vão receber agora a segunda até o final do mês. Até o final do mês, então, respondendo a sua pergunta. Carolina Oliveira, minha mãe recebeu a primeira parcela dia 20 e até agora não apareceu a outra. Aquela regrinha básica, precisa procurar, porque recebeu a primeira, vai receber a segunda normalmente, se não tiver alguma coisa errada no meio do caminho. É isso ou não? É isso mesmo. E como ela recebeu dia 20, ela muito provavelmente já recebeu. 20 a 16, 17, crédito digital. Precisa procurar onde está. Precisa procurar onde está. É outro caso para mandar o CPF para a gente. Ok. Mas é possível que ela já tenha recebido, pode ser que esteja até depositado, mas a gente manda o CPF. A última pergunta, meu nome é Cleusa de Sete Lagoas, Minas Gerais. Consegui receber minha primeira parcela do auxílio emergencial, porém informaram que iria sair a segunda parcela hoje e até agora não saiu. O que é que eu faço? Se ia sair hoje, acho que é bom você esperar mais 1 ou 2 dias, não? Ela deve estar naquele lote do mês passado, do final do mês. É que é assim, Datena, só para a gente tentar, essas perguntas estão acontecendo bastante, vamos tentar só alinhar aqui como é que é o calendário ali do que a gente responde uma para todos, né? Deixa ele aberto lá para ver direitinho a cara do Barreto. Ele vai responder uma para todos e vai responder rápido, porque já pintou o bilhete do ministro aí. Vai que muda a cor do bilhete. Pois não, Barretinho. É o seguinte, Datena, para o pessoal entender bem, o que aconteceu? As pessoas que receberam a primeira parcela,
que foram avaliadas, né, durante o mês de abril, já no calendário da próxima parcela, receberam o crédito digital no dia agora 16 e 17 e vão conseguir sacar em espécie. Então, receberam a segunda, acabou de receber a segunda parcela digital, mas em espécie elas vão conseguir sacar só no mês seguinte. Por quê? Porque nós priorizamos as parcelas do Bolsa Família e não dava para concorrer todo mundo e a Caixa. Quem recebeu o crédito digital, mais todo mundo do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família começou agora dia 17 e vai até o final do mês. Só explica que são 19 milhões de pessoas. E como Datena, a gente respeitando o equilíbrio, né, para que a gente não sobrecarregue as agências, a gente usou o quê? O Bolsa Família, são 19 milhões de pessoas que vão receber durante 2 semanas. Então não daria para colocar todo mundo que está recebendo essa segunda parcela dentro da mesma agência que está pagando o Bolsa Família. E o Bolsa Família, ele tem a característica que essas pessoas, 75% dessas pessoas sacam o dinheiro. Elas sacam tudo, imediatamente. Então, diferente desse outro pessoal que se cadastrou no celular, que em geral, eles conseguem movimentar digital, pagar lá, usar o Caixa Tem, transferir. E quando eles vão sacar, eles já sacam a parte menor do dinheiro. Entendi. Então, a nossa escolha foi priorizar o Bolsa como temos feito desde o começo, para que eles saquem o dinheiro. E, em paralelo, as pessoas estão recebendo o crédito digital. Termina o calendário do Bolsa, aí entra o calendário para saque dessas pessoas que receberam a segunda e vão receber a terceira parcela. Olha, agora chegou alguém importante, pode ser até o Bolsonaro, que alguém falou assim, ó, tem que ir logo. O ministro falou 2 minutos. Então, como última pergunta mesmo para o ministro, o presidente Jair Bolsonaro falou até irritado, falou assim, o que nós podemos pagar é R$300. Das parcelas subsequentes parece que serão mais 2 parcelas. Isso não deve mudar não, né, ministro Onix? Olha, Datena, nós estamos aqui trabalhando. Na reunião de hoje a gente também discute esse assunto. Amanhã temos mais uma conversa com o Ministério da Economia. A gente quer ver se... Eu converso com o presidente amanhã de manhã sobre isso. Eu quero ver se até quarta-feira ou quinta no máximo a gente consegue levar para o presidente mais de uma proposta para que ele faça a definição, claro, junto com o ministro Paulo Guedes, para que o presidente faça a sua definição de como é que nós vamos proceder e aí a gente pode anunciar sem nenhum problema. Bom, quem sabe a gente tenha melhores notícias ainda, né? Porque da outra vez era 200, passou para 500, depois o presidente resolveu pagar, o Paulo Guedes, ajudando o presidente, resolveu pagar 600. Quem sabe a gente tem boas notícias. Obrigado, ministro, obrigado, Barretinho, uma ótima reunião para vocês, porque sendo uma boa reunião para vocês, com certeza vai ajudar mais gente que precisa no Brasil. Abraço grande para vocês. Uma ótima tarde. Abraço da tela. Obrigado.